John Wayne, uma lenda do cinema de Hollywood e personificação do herói americano, deixou uma marca duradoura tanto no cinema quanto no coração de seus admiradores. No entanto, por trás de sua imagem de durão, havia uma vida cheia de dificuldades pessoais e desafios de saúde que influenciaram seu legado. Neste vídeo, vamos explorar os aspectos menos conhecidos das lutas de Wayne contra doenças, as controvérsias ao redor de sua vida e os segredos revelados por sua secretária de longa data. Através dessas histórias, buscamos oferecer uma compreensão mais completa de um homem cuja força e perseverança ainda inspiram pessoas muito depois de sua morte. Uma luta além da tela. A vida de John Wayne foi muito mais do que seus papéis icônicos nas telas. Ela foi moldada por lutas profundamente pessoais que influenciaram tanto seu caráter quanto seu legado duradouro. Sua ascensão à fama foi frequentemente ofuscada por batalhas de saúde, relacionamentos difíceis e a constante ameaça de uma morte precoce. O homem celebrado por sua imagem de durão e vontade inabalável lutou batalhas privadas que mudariam sua vida para sempre. No final dos anos 1970, John Wayne enfrentou um golpe devastador. Foi diagnosticado com câncer de estômago. No auge de sua carreira, essa notícia chocou sua família, amigos e fãs. Apesar de sua reputação como uma lenda de Hollywood conhecida por sua força, Wayne não estava imune às duras realidades da vida. Esse diagnóstico marcou uma mudança significativa, tanto em sua carreira quanto em sua jornada pessoal. A luta de Wayne contra o câncer foi longa e complicada. O diagnóstico veio após anos de pesado fumo, um hábito intimamente ligado à sua persona rude nas telas. Como um homem famoso por interpretar personagens estoicos e durões, Wayne levou essa mesma dureza para sua vida pessoal. Após o diagnóstico, ele passou por tratamentos intensos, incluindo uma grande cirurgia para remover parte de seu estômago. Foi uma provação incrivelmente difícil para ele, mas ele continuou lutando, muitas vezes minimizando a gravidade de sua condição para manter a imagem pública de resiliência. O compromisso de Wayne em continuar trabalhando durante sua doença revelou seu verdadeiro caráter. Apesar da dor e do cansaço causados pelos tratamentos, ele insistiu em permanecer ativo, aceitando papéis que o mantivessem engajado na indústria que ele amava. Aqueles que estavam próximos a ele viam o impacto que a doença causava. Mas Wayne permanecia firme, usando o humor para lidar com a situação. "Vou dar um jeito nesse câncer como faço nos filmes", ele dizia, personificando a dureza que definia seu legado. Sua coragem inspirava todos ao seu redor, mesmo enquanto ele mantinha seus medos pessoais escondidos do olhar público. Com o tempo, a saúde de Wayne declinou visivelmente. Sua perda significativa de peso se tornou um lembrete doloroso da batalha que ele enfrentava, um contraste marcante com a figura poderosa que ele sempre fora. Apesar de seu estado debilitado, a determinação de Wayne nunca vacilou. Ele continuou interagindo com seus fãs e mantendo sua imagem pública, permanecendo fiel ao herói americano durão pelo qual se tornara conhecido. A família de Wayne assistia com agonia enquanto o homem que amavam lutava pela vida. Seus filhos, mais tarde, compartilharam o sofrimento emocional de ver a saúde do pai se deteriorando. O medo de perder o pai pairava sobre eles, tornando suas experiências com a fama infantil ainda mais complexas. Muitas vezes se viam divididos entre o orgulho pelas conquistas do pai e a tristeza de vê-lo sofrer. Embora sua família tenha feito tudo o que pôde para oferecer apoio, a dura realidade de sua doença foi difícil de suportar. Seus filhos refletiram sobre a mistura de orgulho e tristeza que sentiram durante esse período doloroso. Eles viram a incrível força e determinação do pai, mas também sentiram o peso do medo de que sua morte fosse iminente. Apesar de sua feroz determinação, a batalha de Wayne contra o câncer acabou em tragédia.
Em 11 de junho de 1979, ele faleceu em sua casa em Los Angeles. A notícia abalou a nação, marcando o fim de uma era dourada em Hollywood. Sua morte foi uma perda profunda, não apenas para sua família, mas também para toda uma geração que o tinha idolatrado como a personificação do espírito americano. A imensa onda de tristeza que se seguiu à sua morte destacou o impacto profundo que Wayne teve tanto em seus fãs quanto na indústria cinematográfica. Homenagens chegaram de colegas, fãs e amigos, todos reconhecendo o vazio deixado pela sua ausência. Ele foi lembrado não apenas pelos papéis icônicos, mas também pela personificação de qualidades como coragem, força e integridade. O trágico legado de The Conqueror. Um dos capítulos mais sombrios na lendária carreira de John Wayne foi seu envolvimento no filme de 1956, The Conqueror. O filme se tornou infame não apenas por seu enredo controverso e decisões de elenco, mas também pelos sérios problemas de saúde que afetaram muitos de seus membros do elenco e da equipe. A produção foi filmada perto do deserto de Nevada, uma área que havia sido contaminada pela radiação proveniente de testes nucleares realizados pelo governo dos Estados Unidos. Embora não tenha havido efeitos imediatos sobre a saúde durante ou logo após a produção, as consequências a longo prazo de trabalhar em um ambiente tão perigoso surgiram anos depois, deixando um impacto duradouro no legado de Wayne. The Conqueror, que contava a história de Genghis Khan, foi um projeto ousado, mas enfrentou inúmeros obstáculos desde o início. O filme foi filmado perto de St. George, Utah, perto do local de explosões de testes nucleares. Na época, os perigos da exposição à radiação não eram totalmente compreendidos, e os cineastas priorizaram o espetáculo visual em vez das medidas de segurança. Essa falta de precaução teria efeitos devastadores em muitos envolvidos na produção. Wayne, no papel principal de Genghis Khan, encarou o personagem com sua característica determinação e coragem, permanecendo fiel à imagem do herói durão pela qual era conhecido. O lançamento do filme foi recebido com críticas mistas, mas foram as crises de saúde que se desenrolaram após a produção que chamariam a atenção das manchetes por décadas. Nos anos após o lançamento de The Conqueror, os devastadores efeitos da exposição à radiação se tornaram alarmantemente claros. Um grande número de pessoas envolvidas no filme desenvolveu várias formas de câncer. Dos aproximadamente 220 membros do elenco e da equipe, foi reportado que 91 foram diagnosticados com câncer, levando a muitas mortes prematuras. Esses números preocupantes geraram ampla especulação e teorias da conspiração sobre uma possível ligação entre o local das filmagens e as crises de saúde que se seguiram. Entre os afetados estavam não apenas John Wayne, mas também várias figuras proeminentes, como as co-estrelas Susan Hayward e Pedro Armendáriz, que sucumbiram ao câncer mais tarde na vida. O alto número de diagnósticos de câncer entre o elenco e a equipe levantou sérias preocupações sobre os protocolos de saúde e segurança, ou a falta deles, durante a produção. Muitos questionaram se as escolhas feitas pelos cineastas causaram danos a longo prazo aos envolvidos no projeto. Apesar do crescente corpo de evidências ligando The Conqueror aos problemas de saúde de seu elenco, Wayne permaneceu em grande parte em silêncio sobre o assunto. Seu silêncio diante das crescentes preocupações lançou uma sombra sobre seus últimos anos, levantando questões sobre seu papel e responsabilidade como uma figura de destaque em Hollywood. Críticos e apoiadores argumentaram que, como uma grande estrela, Wayne tinha tanto a plataforma quanto o dever de se manifestar sobre os potenciais perigos relacionados à produção do filme. Sua recusa em reconhecer o problema fez com que muitos sentissem que a indústria estava evitando a responsabilidade pelos riscos à saúde enfrentados pelo elenco e pela equipe.
Sob os olhos do público, Wayne continuou a abraçar sua imagem de durão, frequentemente minimizando o impacto que The Conqueror poderia ter tido em sua saúde e carreira. Sua recusa em abordar a crise diretamente alimentou ainda mais especulações sobre se ele sabia dos riscos e optou por ficar em silêncio para proteger sua persona pública. A combinação de sua doença e o legado sombrio de The Conqueror lançou uma sombra sobre sua carreira, antes celebrada, transformando-a em uma história marcada tanto por triunfos quanto por tragédias. As consequências de The Conqueror provocaram uma reavaliação necessária dentro da indústria cinematográfica sobre as práticas de segurança. A alta incidência de diagnósticos de câncer entre o elenco e a equipe do filme destacou a urgente necessidade de melhorias na proteção de todos os envolvidos nas produções, especialmente em ambientes potencialmente perigosos. Nos anos seguintes, a indústria começou a introduzir protocolos de segurança mais rígidos, impulsionados pelo crescente reconhecimento dos riscos à saúde associados ao trabalho em locais perigosos. A experiência de John Wayne serve como um conto de advertência sobre o preço pessoal pago na busca pela realização artística. Seu legado é uma mistura complexa de sucessos cinematográficos entrelaçados com dificuldades pessoais significativas. A repercussão de The Conqueror afetou muitos dos envolvidos, servindo como um lembrete sombrio de que o glamour de Hollywood muitas vezes esconde realidades muito mais escuras. O homem por trás da lenda e seus casamentos conturbados. A vida pessoal de John Wayne também foi tumultuada, marcada por 3 casamentos, cada um repleto de turbulências emocionais e das enormes pressões da fama. Seus relacionamentos não só moldaram seu senso de identidade, mas também criaram um ambiente difícil para seus filhos, que tiveram que equilibrar a fascinação do público por seu pai com a turbulência que se desenrolava atrás das portas fechadas. O primeiro casamento de Wayne com Josephine Saenz começou em 1933, quando sua carreira estava apenas começando a decolar. O casal teve 4 filhos juntos: Michael, Tony, Patrick e Melinda. No entanto, o casamento logo começou a se deteriorar, em grande parte devido às pressões da crescente fama de Wayne e aos rumores de infidelidade. Josephine, mais tarde, compartilhou que as dificuldades do casal foram agravadas pela agenda de trabalho exigente de Wayne, que muitas vezes o mantinha afastado de casa por longos períodos de tempo. O desafio adicional de criar os filhos, sob o intenso escrutínio público, ainda mais tensionava o relacionamento deles. Apesar das experiências compartilhadas, a distância entre Wayne e Josephine cresceu com o tempo. Josephine lembrou-se de sentir que estava criando os filhos sozinha, tentando criar estabilidade enquanto a carreira de Wayne decolava. O casamento acabou terminando em divórcio em 1945, deixando ambos para lidar com as consequências emocionais. Para Wayne, o fim de seu primeiro casamento marcou mais do que uma perda pessoal. Foi o início de uma série de dificuldades em seus relacionamentos que perdurariam por toda a sua vida. O segundo casamento de Wayne com Esperanza Bauer, em 1946, foi breve e conturbado. Bauer, uma atriz mexicana, inicialmente parecia ser uma parceira promissora, mas a pressão da imagem pública de Wayne logo começou a afetar o relacionamento. A relação deles foi impactada pelos compromissos de trabalho constantes de Wayne e sua reputação de conquistador, o que gerou rumores e desconfiança entre eles. O casamento deles durou apenas alguns anos, terminando em divórcio em 1954. Bauer mais tarde expressou arrependimento sobre o tempo que passaram juntos, sugerindo que o foco de Wayne em sua carreira ofuscou o relacionamento deles. Assim como seu primeiro casamento, essa união destacou a dificuldade de Wayne em equilibrar sua carreira e vida pessoal, deixando cicatrizes emocionais para ambos. O terceiro casamento de Wayne, com a atriz peruana Pilar Paletti,
Em 1954, começou com promessas e esperanças. Palette trouxe um senso de estabilidade para sua vida e o casal teve 3 filhos, Aissa, Ethan e Marisa. No entanto, as pressões implacáveis de Hollywood continuaram a afetar Wayne, e à medida que sua saúde se deteriorava devido à sua luta contra o câncer, a tensão no casamento deles aumentava. À medida que a condição de Wayne piorava, o casal enfrentava muitas dificuldades. Pilar permaneceu ao seu lado durante os dolorosos tratamentos, mas o impacto emocional e físico de sua doença pesou fortemente no relacionamento deles. A imagem pública de Wayne como o herói americano durão entrava em conflito com a realidade de sua fragilidade, causando tensão entre eles. Pilar refletiu mais tarde sobre como a constante atenção da mídia e o interesse invasivo do público em suas vidas pessoais tornaram ainda mais difícil manter uma conexão forte durante um período tão desafiador. O impacto emocional dos casamentos de Wayne reverberou na vida de seus filhos. Crescendo sob os constantes holofotes de um ícone de Hollywood, eles frequentemente lutavam para encontrar suas próprias identidades em meio ao turbilhão. Michael, Tony, Patrick e Melinda enfrentaram desafios distintos ao navegar pela fama de seu pai e pelas consequências de seus relacionamentos pessoais. Anos depois, seus filhos falaram sobre a confusão e a dor que experimentaram, especialmente ao testemunharem a batalha de seu pai contra o câncer. Eles foram confrontados com o medo de perdê-lo, enquanto também lidavam com as complexidades da dinâmica familiar. O constante escrutínio público adicionou mais uma camada de dificuldade, forçando-os a processar suas emoções em particular, enquanto o mundo observava todos os aspectos de suas vidas. Uma missão de esperança. A Fundação John Wayne Cancer. A luta de Wayne contra o câncer deixou um impacto duradouro em sua família, especialmente em seus filhos, que o viram enfrentar a doença com força e vulnerabilidade. Eles viveram sob o peso constante do medo e da incerteza, enquanto equilibravam suas próprias vidas sob o olhar atento do público. Tudo isso ao mesmo tempo em que conciliavam a carreira celebrada de seu pai com as dificuldades pessoais que sua família enfrentava. Após a morte de Wayne, seus filhos canalizaram sua dor em ação ao estabelecer a Fundação John Wayne Cancer em 1885 para honrar sua memória. Esta fundação foi criada em resposta à sua luta contra o câncer, com a missão de apoiar a pesquisa e aumentar a conscientização sobre a doença que no final tirou sua vida. Desde sua fundação, a Fundação John Wayne Cancer fez avanços notáveis na pesquisa e educação sobre o câncer, refletindo o legado duradouro de Wayne na batalha contra a doença. Através de diversos programas, a Fundação financiou pesquisas inovadoras e forneceu recursos essenciais para aqueles afetados pela doença. O trabalho da Fundação é um testemunho da resiliência da família Wayne, mostrando sua determinação em fazer uma diferença significativa na vida dos outros, mesmo em meio à sua própria dor. A Fundação foca em aumentar a conscientização pública sobre a prevenção do câncer, ao mesmo tempo em que apoia esforços pioneiros de pesquisa. Ao se associar a várias organizações de pesquisa sobre câncer, ela desempenha um papel fundamental em fornecer financiamento e recursos para avançar na luta contra o câncer. Ao longo dos anos, a Fundação John Wayne Cancer lançou várias iniciativas, incluindo programas voltados para educar o público sobre como prevenir o câncer. Além disso, a Fundação tem promovido eventos de arrecadação de fundos para apoiar a pesquisa e oferecer bolsas de estudo a estudantes de medicina que desejam seguir carreiras na oncologia. A dedicação da Fundação à educação e conscientização sobre o câncer destaca o compromisso da família em preservar o legado de força e perseverança de Wayne. Ao priorizar a pesquisa e a prevenção, eles esperam inspirar as futuras gerações a enfrentar desafios com resiliência e determinação.
Desvendando os mitos. A verdade por trás das lutas de saúde de John Wayne. Após a morte de Wayne, vários rumores e teorias começaram a circular sobre as causas de seus problemas de saúde e os eventos de sua vida. Essas histórias muitas vezes borravam a linha entre verdade e especulação, criando uma narrativa complicada que continua sendo discutida até hoje. Após seu falecimento, surgiram teorias da conspiração sobre as origens de seu câncer. Alguns atribuíram sua doença ao seu longo histórico de fumo, enquanto outros apontaram para a possível ligação entre seu câncer e a exposição à radiação devido ao seu papel em The Conqueror. A secretária de longa data de Wayne eventualmente se manifestou para esclarecer algumas dessas alegações. Ela reconheceu que, embora o hábito de fumar de Wayne tenha contribuído para a deterioração de sua saúde, ele estava profundamente preocupado com os possíveis efeitos da exposição à radiação do filme. Essa revelação reacendeu a conversa sobre a responsabilidade dos cineastas em garantir a segurança de seu elenco e equipe. Além disso, a secretária de Wayne compartilhou histórias pessoais que forneceram uma compreensão mais complexa de seu caráter. Por trás da fachada de durão, ele foi lembrado por sua compaixão e humildade. Em entrevistas, ela destacou seu profundo compromisso com a família, revelando como ele frequentemente expressava arrependimento pelo tempo que passou longe deles devido à sua carreira exigente. Essa imagem desafia a imagem de durão que ele frequentemente projetava nas telas, oferecendo um vislumbre do homem por trás da persona maior do que a vida. Exposição de John Wayne, removida em meio à crescente crítica. Em 2020, a Escola de Artes Cinemáticas da Universidade do Sul da Califórnia tomou a decisão de remover uma exposição em homenagem a John Wayne, à medida que suas declarações controversas sobre raça ganharam nova atenção. Evan Hughes, o assistente Dean de Diversidade e Inclusão, anunciou a medida, afirmando que era crucial enfrentar o racismo sistêmico nas instituições culturais, especialmente à luz dos protestos globais desencadeados pelo movimento Black Lives Matter. Hughes explicou que a exposição seria transferida para a Biblioteca de Artes Cinemáticas, onde poderia ser apresentada em um contexto mais apropriado de arquivo e pesquisa. Esse ajuste tem como objetivo proporcionar uma melhor compreensão da influência de Wayne na história do cinema, ao mesmo tempo em que aborda os aspectos mais problemáticos de seu legado. A decisão seguiu uma retomada da atenção para uma entrevista de 1971 com Wayne na Playboy, na qual ele fez comentários polêmicos sobre afro-americanos, nativos americanos e indivíduos LGBTQ+ no cinema. Uma das suas declarações mais criticadas foi: "Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados a um ponto de responsabilidade." Seus comentários geraram debate entre os estudantes da USC, com alguns pedindo a remoção da exposição já em outubro. Essa ação reflete um movimento nacional mais amplo de reavaliar os legados de indivíduos que expressaram opiniões prejudiciais. Da mesma forma, autoridades locais do condado de Orange, na Califórnia, recentemente votaram para remover a imagem de Wayne do aeroporto do condado, com a entrevista para a Playboy desempenhando um papel significativo na decisão. Agora, a questão será decidida pela Junta de Supervisores do Condado. Ada Bricênio, presidente do Partido Democrata do Condado de Orange, expressou seu apoio às mudanças, destacando que muitos moradores há muito defendem a remoção de Wayne. Ela enfatizou a urgência de se abordar questões de raça e representação à luz das discussões em andamento na sociedade atual. Em defesa do legado de seu pai, Ethan Wayne, filho de John Wayne, argumentou que as opiniões polêmicas de seu pai eram frequentemente mal interpretadas ou tiradas de contexto. Ele expressou preocupação de que a conversa sobre a possível remoção do nome de seu pai do aeroporto deveria considerar toda a sua vida e conquistas, em vez de focar apenas em uma única entrevista de anos atrás. De Marion Morrison, a lenda de Hollywood.
John Wayne, nascido Marion Robert Morrison em 1907, em Winterset, Iowa, fez manchetes até mesmo ao nascer, pesando impressionantes 13 libras, conforme relatado pelo Winterset Madisonian. Embora Wayne tenha afirmado que seu nome do meio foi alterado de Robert para Michael, depois que seus pais nomearam seu próximo filho de Robert, uma pesquisa aprofundada não encontrou nenhuma prova legal dessa mudança. Seu nome oficial permaneceu Marion Robert Morrison ao longo de sua vida, embora ele seja comumente referido como Marion Michael Morrison. Wayne veio de uma família com raízes profundas. Seu pai, Clyde Leonard Morrison, era filho de Marion Mitchell Morrison, um veterano da Guerra Civil. Sua mãe, Mary Molly Alberta Brown, era natural do condado de Lancaster, Nebraska. A herança de Wayne era uma mistura de ascendência escocesa, escocês-irlandesa, inglesa e irlandesa, com seu trisavô imigrando da Irlanda para Nova York em 1799 e, posteriormente, estabelecendo-se em Ohio. Criado em um lar presbiteriano, a educação de Wayne teve uma influência significativa na formação de seu caráter. Em 1916, a família Morrison se mudou para Palmdale, Califórnia, antes de se estabelecer em Glendale. Lá, Clyde trabalhou como farmacêutico. John Wayne destacou-se academicamente e nos esportes na Glendale Union High School, onde se sobressaiu no futebol americano e recebeu reconhecimento por sua atuação no time. Ele também participou ativamente de debates, jornalismo e foi presidente da Sociedade de Latim. Além disso, contribuiu para a seção de esportes do jornal da escola. Um bombeiro local apelidou-o de Little Duke devido à sua companhia constante, um cão da raça Airedale Terrier chamado Duke. Wayne preferia Duke ao seu nome de nascimento, Marion, e o apelido permaneceu ao longo de sua vida. Durante os anos de colégio, ele trabalhou em uma sorveteria e foi membro da Ordem Demolay. Também jogou futebol americano no time da Glendale High School, que venceu o campeonato em 1924. Wayne inicialmente esperava ingressar na Academia Naval dos Estados Unidos, mas suas notas o levaram a ser rejeitado. Em vez disso, ele se matriculou na Universidade do Sul da Califórnia, USC, onde estudou pré-direito e entrou para as fraternidades Trojan Knights e Sigma Chi. Com 1,94 m de altura, jogou futebol americano sob o comando do técnico Howard Jones. No entanto, um acidente de body surfing que resultou em uma clavícula quebrada encerrou sua carreira atlética e fez com que perdesse sua bolsa de estudos, forçando-o a abandonar a universidade. A ascensão de John Wayne. O caminho de Wayne para a fama começou graças a um favor ao seu técnico de futebol, Howard Jones, que tinha conexões com o astro do cinema mudo Tom Mix. O diretor John Ford e Mix trouxeram Wayne como ajudante de cenário e figurante, onde ele começou a moldar sua persona característica, parcialmente inspirada por sua ligação com Wyatt Earp. Aos poucos, Wayne começou a conseguir papéis menores e desenvolveu uma amizade próxima com Ford, que lhe ofereceu muitas de suas primeiras oportunidades no cinema. O primeiro papel creditado de Wayne foi em Words and Music, mas sua grande chance veio quando o diretor Raoul Walsh o escalou como protagonista de The Big Trail e sugeriu o nome John Wayne. O filme foi planejado como um espetáculo ao ar livre revolucionário, mas fracassou nas bilheterias, embora tenha ganhado reconhecimento posteriormente. Após The Big Trail, a carreira de Wayne enfrentou uma queda, e ele foi relegado a papéis menores em filmes de baixo orçamento. Durante esse período, ele se destacou no gênero de cowboy-cantor e aprimorou suas habilidades em filmes de faroeste, desenvolvendo novas técnicas de luta que tornavam seus personagens mais realistas e envolventes. Seu grande avanço veio com Stagecoach, que consolidou seu lugar como um astro de destaque em Hollywood.
Apesar de sua crescente fama, Wayne enfrentou críticas durante a Segunda Guerra Mundial por não ter servido no exército. Embora tenha tentado se alistar, seu status como figura proeminente de Hollywood resultou em uma isenção familiar. Em vez disso, ele contribuiu realizando turnês em bases militares e hospitais do Zimewa com a USO, encontrando formas alternativas de servir. Wayne continuou trabalhando no cinema, atuando em filmes como The Shepherd of the Hills e Rip the Wild Wind. Ele também explorou o rádio, estrelando programas como Three Sheets to the Wind, no qual interpretava um detetive que usava o alcoolismo como disfarce para suas investigações. Embora tenha recusado o papel principal em All the King's Men, devido a preocupações com o conteúdo do roteiro, o legado de Wayne como a personificação do herói americano já estava solidificado, com atuações que conquistaram profundamente o público por anos. Esses foram os detalhes fascinantes sobre John Wayne e os segredos revelados por sua secretária após todos esses anos. Qual é o seu filme favorito que ajudou a consolidar seu status como o herói americano? Conte para a gente nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes sobre lendas de Hollywood.